Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí à nossa formação, aos nossos debates, né? Em foco aí na nossa disciplina de metodologia, né, didática aí da língua portuguesa e literatura. Estamos hoje aqui à frente do módulo 2, vamos iniciar o módulo 2, dar continuidade aí aos nossos debates, né? Lembrando aí que o módulo 1, ele teve o foco voltado para a questão aí da didática, né? A gente falou sobre a didática, os fundamentos aí da língua, do ensino da língua portuguesa e da literatura, e hoje nós falaremos aí, né, da organização curricular, né, as práticas pedagógicas aí para o ensino da língua portuguesa e da literatura. Esse módulo tem duração aí também de 6 horas, né? Então eu peço que vocês façam a leitura atenta do material que é proposto para vocês lá dentro da plataforma, né, da nossa biblioteca, que participe dos fóruns, né, que estejam presentes aí também nos nossos encontros semanais, a fim de sanar, a fim de contribuir, a fim de buscar aí também, né, o aprendizado como um todo, né? Então, para mim é um prazer grandioso estar aqui com vocês mais uma vez, né, nessa interação pedagógica, nessa interação construtiva e nesse processo formativo, né? Então, vamos lá, nosso tempo é curto, vamos falar aí da organização curricular, né, das práticas pedagógicas aí para o ensino de língua portuguesa e literatura, né? Jamais poderia deixar de iniciar aí o nosso encontro, tratando aí, aprofundando nossa temática, né? Então, é necessário que a gente compreenda aí o currículo enquanto instrumento pedagógico, claro, né, na construção aí de saberes, reconhecer aí a importância do projeto político-pedagógico, né, dentro das atividades da organização escolar, que é o PPP, bem conhecido com vocês, e conhecer a estrutura, né, da base comum curricular, que é a BNCC, dentro aí da aplicação do planejamento didático, né? E conhecer, principalmente aí, identificar os 4 eixos relacionados à prática de linguagem que norteiam aí as atividades de linguagem aí na BNCC, né? Vendo o lugar ocupado pela literatura, né? Reconhecendo aí a importância do planejamento enquanto atividade inerente aí da prática docente, né? Conhecendo, obviamente, o que é um plano de ensino, um plano de aula, a sequência didática, e assim sucessivamente. Então, a gente vai, o material está bem bacana lá na plataforma para vocês vão chegar com tudo aí nesse módulo, né? Então, primeiramente aí, a gente aborda, eu vou abordar com vocês aí o conceito de currículo, né? Relacionando ele aí ao projeto político-pedagógico, né? O PPP, que é um documento que sintetiza aí a proposta educacional das instituições escolares, né? Inclusive no que se refere, né, à própria organização curricular. Então, a gente vai ver aí os estudos acerca da BNCC, né, e esse documento que deve nortear aí os currículos dos sistemas da rede de ensino federativas, né, como também as propostas pedagógicas aí de todas as escolas públicas e privadas do nosso país, né? E sabemos, né, no Brasil, há mais ou menos 2 décadas, né, verifica-se aí um esforço contínuo do Ministério da Educação de reconfigurar o ensino, né, adaptando ali o modelo da sociedade que a gente está vivendo hoje. Então, nesse sentido, né, a gente vê aí alguns marcos legais que orientam a educação do nosso país para que você possa aí compreender o contexto em que a BNCC ela está inserida, né? Então, a gente tem aí o Plano Nacional de Educação, o PNE, né, que determina aí as diretrizes, métodos e estratégicas, né, aí para as políticas educacionais que serão alcançadas aí no decênio que finalizou aí em 2024, né, e agora a gente tem até a Agenda 2030, né? Então, a BNCC é um documento aí de caráter normativo, que define aí o conjunto orgânico, né? Deixa eu trocar só essa página aí para a gente poder prosseguir. E define aí esse conjunto orgânico e progressivo aí de aprendizagens, né? Que são essenciais aí
que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas, né, e modalidades da educação básica. Então, sabendo que essas propostas do MEC, né, referente aí ao ensino, tem impacto imediato aí no exercício da prática docente, é importante que você, futuro professor, conheça, né, o que esses documentos têm a dizer. Claro, além de apresentar aí como a BNCC ela é estruturada, né, como é que são esses tópicos aí, fundamentados pedagogicamente, presentes aí na elaboração desse documento. Então, está aí presente, né, a questão dos valores, do compromisso, da educação integral, o respeito à igualdade, à diversidade, à equidade, e enfim. Então, quando a gente vai falar de currículo, né, planejamento de ensino, projeto político-pedagógico, a gente faz aí uma breve retomada desse conceito do currículo, né, para a gente poder entender essa situação aí. O currículo, ele é uma construção social, né, do conhecimento, pressupondo aí uma sistematização, né, dos meios para que esta construção se efetive. Então, a transmissão do conhecimento historicamente produzidos, né, de forma a assimilá-lo. O currículo é constituído pelas experiências escolares, né, que se desdobram ali em torno do conhecimento. Então, essas experiências são permeadas aí pelas relações sociais, né, uma vez que buscam ali articular as vivências, os saberes dos alunos, né, com o conhecimento que é historicamente acumulado, né? A gente viu isso dentro da didática, a gente viu isso ali, dentre outros aspectos educacionais. E o projeto político-pedagógico, né? A organização curricular a ser desenvolvida aí por cada unidade de ensino, ela é explicitada, principalmente, né, em seu projeto político-pedagógico, que é o documento-chave para a investigação aí das intencionalidades educativas das instituições. Então, no decorrer de todo o curso de vocês, né, de letras, você já ouviu falar muito aí sobre o projeto político-pedagógico, né, até pela importância que ele tem aí dentro das escolas, dentro do meio educacional, né? Ele é o centro, né? Ele pressupõe uma reflexão democrática, né? Uma organização escolar, ele tem ali um trabalho que é voltado efetivamente para a participação, para a comunidade, para os pais, né? Para os alunos. Então, a gente tem que conhecer todo esse processo como um todo, né? E a importância que ele tem ali sobre essa situação. Então, o currículo e o projeto político-pedagógico, né, que a gente tanto fala, né, é necessário aí que não seja, né, uma representação de conhecimento, como eu posso colocar, fragmentada, distanciada ali dos problemas que os alunos vivem e que necessitam ali responder em suas vidas, né? Mas sim uma solução de continuidade, né? Levar ali em conta o que acontece fora da escola, nas transformações sociais, nos saberes, né? A enorme produção de informação, na realidade, que caracteriza aí a sociedade atual, né? Então, é aprender a dialogar, né? Uma maneira crítica, como todos os fenômenos acontecem. Então, elaborar os seus projetos político-pedagógicos, né, as propostas curriculares, as escolas têm que levar em consideração, evidentemente, aí, que o processo de desenvolvimento do currículo, ele é cultural, né, então ele não é neutro. Então, por esse motivo que cabe às autoridades escolares aí, aos docentes, né, uma análise, uma reflexão criteriosa, né, haja vista aí que os conteúdos apresentados quase sempre, né, tendem aí a privilegiar determinadas culturas em detrimento aí de outras, né? A gente sabe bem sobre isso daí. Agora vamos falar um pouquinho, né? Um pouquinho não, vamos falar muito na realidade, né? Vamos falar aí sobre a BNCC, tão importante, tão presente, né? Tão construtiva aí dentro do nosso cenário educacional, né? Então, a BNCC, ele é um documento que define atualmente, né, as aprendizes,
fundamentais aí que os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica brasileira. Então, a proposta de criação desse tipo de documento norteador e dos currículos escolares, ele não é recente. Desde 1988, com a promulgação aí da Constituição Federal, já se determinava, né, que seriam fixadas ali conteúdos mínimos para o ensino fundamental, né, e assim assegurando uma formação básica comum ali a todos os estudantes brasileiros. Mas para a gente entender a construção do viés formativo da BNCC, é preciso que a gente percorra alguns espaços aí anteriores a eles, né, em que se pensou a construção aí de instrumentos que objetivavam ali nortear o ensino e aprendizagem do nosso país. E, claro, partindo aí do pressuposto que a educação ela é um direito de todos, né, um dever da sociedade, tendo em vista aí um pleno desenvolvimento da pessoa e, enfim, né, para o preparo aí do seu exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho, né? E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 9394 de 1996, ratificou, né, alguns artigos, né, especificamente o artigo 9, que cabe ali à União estabelecer, em colaboração com os estados, né, o Distrito Federal e os municípios, as competências e as diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, sendo que elas deverão nortear aí os currículos, né, e os seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica. Então, de acordo com a BNCC, esse artigo que eu digo, né, da LDB, deixa claro dois conceitos, né, de extrema relevância aí para o estudo da questão curricular no Brasil, né? Então, o primeiro, já antecipado aí pela Constituição, que estabelece a relação entre o que é básico comum e o que é diverso, né, em matéria curricular. Então, as competências e diretrizes, elas são comuns, né? Os currículos não, os currículos eles são diversos. O segundo, ele vai se referir aí ao foco do currículo, né? Então, ao dizer que os conteúdos curriculares estão aí a serviço do desenvolvimento de competências, a LDB ela orienta, né, a definição das aprendizagens essenciais e não apenas os conteúdos mínimos a serem ensinados aí dentro da escola, né? Então, ainda com relação a essa temática, né, a LDB ela coloca da seguinte maneira, que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, ele deve ter base nacional comum e tem que ser complementada, né, em cada sistema de ensino aí, em cada estabelecimento escolar, por uma parte que a gente chama de parte diversificada, né, exigida aí por características que são regionais, né, locais da sociedade, da cultura, enfim. Então, essa orientação, ela pressupõe aí a necessidade de uma organização curricular contextualizada aí pela uma realidade, mas essa realidade ela tem que ser local, né? Ela tem que ser explicitada ali dentro dos projetos pedagógicos escolares, né? Então, a partir desses marcos legais, né, desses dois marcos legais aí, que é a Constituição de 88 e a LDB de 96, as instâncias políticas institucionais responsáveis aí pelo ordenamento e execução da educação no Brasil, eles publicaram ali novos documentos que norteiam a organização curricular, né? Então, em 1997, foi publicado aí os Parâmetros Curriculares Nacionais, o famoso PCN, né, que ofereceram ali subsídios, né, para poder renovar e reelaborar ali a proposta curricular das escolas e da formação de professores, e logo mais tarde, em 2010, foram publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais, que são as DCNs, né, que seriam as normas ali obrigatórias para a educação básica, com o objetivo de orientar, né, e de planejar ali o currículo das escolas no sistema ali do nosso país, né? Só relembrando aí todo o nosso processo de como ele é construído. Então, como estratégia articulada ali ao cumprimento das metas que são previstas ali, das 20 metas do PNE, né, havia ali o fomento à qualidade da educação básica, né, em todas as etapas, em todas as modalidades,
E ali existia a melhoria do fluxo escolar, da aprendizagem, né? Aquela questão de atingir ali médias nacionais que eram pré-estabelecidas, né? E aí eu falo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. Então, tinha como propósito, tem, né? Estabelecer aí os conteúdos essenciais a serem trabalhados nas escolas, né? Junto com os estudantes da educação básica, da educação infantil, até o ensino médio. Porém, em 2017, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, né? E em 2018, após aí a homologação do documento destinado ali ao ensino médio, estipulou-se o prazo ali de 2 anos para a implementação da BNCC em todo o território nacional. Então, a BNCC ela pode ser considerada um documento contemporâneo, de referência ali que as redes de ensino público e particulares possam elaborar e adequar ali os seus currículos, né, e propostas pedagógicas, né? Então, o que é a BNCC, afinal? A BNCC é a sigla de Base Nacional Comum Curricular, é um documento que define ali o conjunto de aprendizes, né, e de aprendizagens essenciais ali para todos os alunos, né, que eles devem desenvolver ao longo das etapas ali da modalidade de educação básica. Então, a BNCC ela é um instrumento, né, de gestão que encaminha ali a construção de propósitos curriculares, considerando e respeitando, claro, a diversidade brasileira. Aí eu pergunto, né, e aí é interessante, a BNCC é um currículo? Não. A base e os currículos são documentos com finalidades bem diferentes. A BNCC ela apresenta ali os conhecimentos fundamentais que espera que o estudante aprenda ali em cada ano da educação básica. Agora, o currículo, não. O currículo ele se configura como o percurso que cada instituição educacional estabelecerá ali para poder desenvolver as competências, as habilidades, as propostas, né? Então, a BNCC ela não é currículo em si, mas é parte dele, né? A sua função ela é de orientar a construção dos referenciais curriculares do político pedagógico, né, dentro da escola, preservando ali a autonomia de cada rede, né? E dando sequência, só para a gente poder ver, né, os fundamentos pedagógicos da BNCC, né? Como eu já coloquei para vocês, a BNCC, no que diz respeito a aprendizagens essenciais, né, a ser desenvolvidos ao longo da educação básica, de forma ali que todos os estudantes tenham assegurados, né, o seu direito de aprendizagem, desenvolvimento, conforme é preconizado ali pela Constituição Federal. Então, sendo um documento de referência nacional para a formulação dos currículos, das propostas pedagógicas, né, ele integra ali uma política nacional de educação básica, que visa, evidentemente, contribuir ali para o alinhamento, né, de políticas, de ações ali no âmbito federal, no âmbito estadual e enfim, né, em todo o processo que a gente vai falar de educação, né? E aí, ao decorrer das nossas aulas, dos nossos encontros semanais, a gente vai vendo o que é o conhecimento, o que é a habilidade, né? A questão das atitudes, de valores, né? Toda a transfiguração ali que a gente conhece dentro do programa, né? Que ainda está em desenvolvimento, né? Como a gente já viu em outras aulas, em outros pontos do curso, né, o nosso currículo é novo, a nossa educação é nova, né, então a gente caminha ali para poder entender, para poder organizar todo esse processo, para que ele tenha sucesso, né, para que ele realmente mantenha os alunos dentro da sala de aula, né, dentro do que a educação ela promove. A gente tem problema com o ensino médio, a gente sabe que são várias as tentativas de se organizar o ensino médio para que ele funcione de maneira efetiva, né? Para que seja controlado todo esse sistema que é organizado ali, para que seja desenvolvido de maneira prazerosa, de maneira a se organizar ali dentro da educação. Mas e qual seria a proposta da BNCC? Na realidade, qual seria ali
O que traz para o ensino fundamental e para o ensino médio, né, essa especificidade da BNCC que tem ali para a área de linguagens, né? Primeiro, pessoal, é importante que você conheça, né, a BNCC na íntegra, então você pode achar ela facilmente aí na internet, navegando aí, né, não importa o formato que você escolheu, mas a BNCC ela vai estabelecer esses conhecimentos, essas competências, essas habilidades. Então, o que a gente pode colocar diante da frase que eu deixo de reflexão para vocês, né? O que se deseja com o ensino da língua portuguesa? Que o professor de línguas não faça do conhecimento gramatical o único fundamento de sua autoridade, até porque a língua excede a questão da gramática. Isso é uma reflexão, porque o que a gente traz aqui? A educação básica no Brasil, ela está dividida em 3 etapas, né? A primeira é da educação infantil, que corresponde ali ao período do 0 aos 5 anos. A segunda é a mais longa, né, com 9 anos de duração, é do ensino fundamental, que abrange ali estudantes dos 6 aos 14 anos de idade, e ela subdivide ali em 2 momentos, né, que são os anos iniciais, ou seja, os 5 primeiros anos ali, e os anos finais, que correspondem ali aos 4 últimos. Enfim, a gente vai ter o ensino médio, com 3 anos de duração. Então, como vocês já sabem, né, como é de conhecimento de vocês, ao concluir esse curso de licenciatura, né, você vai estar aí habilitado para atuar nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, e nos 3 anos do ensino médio, né? Então, a gente vai entender aí essas características importantes dentro e a importância que traz para isso daí, para a educação. Então, na passagem ali dos anos iniciais do ensino fundamental para os anos finais, ocorre ali mudança significativa na vida do estudante, né? Tanto com relação ao processo de desenvolvimento individual, quanto também com a relação a essa organização pedagógica escolar, que deve ser levada em consideração no momento dessa estrutura curricular. Com relação ao desenvolvimento individual, isso trata ali de uma fase de vida em que ocorre a transição da infância para a adolescência, né? Com intensas transformações ali biológicas, psicológicas, sociais, emocionais, e eles vão tendo ali também uma ampliação com os vínculos, né? Com os laços afetivos ali dos estudantes, as suas possibilidades intelectuais, né? A capacidade de raciocínio, vão tornando ali mais abstrata. Do ponto de vista da organização pedagógica escolar, os alunos costumam estranhar quando eles se deparam ali com as muitas exigências, né, a serem atendidas ali devido ao grande número de docentes, né, de diferentes componentes curriculares, do contrário ali que acontecia nos anos iniciais, quando tinha ali 1 ou 2 professores generalistas, né. Então, essas mudanças, elas constituem um desafio tanto ali para aqueles que elaboram ali os currículos e as propostas pedagógicas, né, quanto para aqueles profissionais, né, que são os professores e demais da educação como um todo. Então, é preciso garantir ali um percurso que seja contínuo entre essas 2 fases do ensino fundamental, né, evitando ali rupturas no processo de ensino-aprendizagem. Então, para isso é preciso compreender esse estudante como um sujeito em desenvolvimento, né? A gente falou um pouquinho sobre isso na didática. Porém, existe ainda 2 aspectos bem importantes e que precisam ser levados em consideração quando se trabalha ali com o estudante nos anos finais do ensino fundamental, né? Essa cultura digital cada vez mais presente na vida deles, né? A BNCC, ela lembra que a interação multimediática, né, multimodal, essa atuação dentro das redes sociais acabam por induzir aí ao imediatismo, né, a efemeridade ali de informações. Então, dessa forma aí, o uso de imagens, de formas, de expressões sintéticas comuns aí dentro dessa cultura digital, né, elas destoam ali os modos de dizer, de argumentar aí o próprio ambiente escolar. Então, a escola, ela é posta ali como um desafio, né, de aproveitar aí esse potencial de informações que são provenientes, evidentemente, aí, né, desse universo digital,
incorporando, né, essas novas linguagens, né, essas tecnologias aí em seu processo de ensino e, ao mesmo tempo, estimulando, né, essa reflexão aí, essa análise crítica frente a esse tipo de conteúdo, né, bastante interessante. Agora, a área de linguagens, né, nos anos finais do ensino fundamental, né, como é que a gente vai estruturar, como é que a gente vê aí esse pressuposto. A organização da área de linguagem aí dentro dos 4 componentes curriculares, né? Então, a gente tem a língua portuguesa, a língua inglesa, arte, educação física. Isso aí compõe, né, essa área de linguagem. Então, nas relações sociais, as pessoas, elas utilizam ali de diferentes tipos de linguagem para se comunicar, né? A verbal, que pode ser oral ou visual motora, né, como é o caso ali da língua brasileira de sinais, ou da própria comunicação escrita, né, a corporal, a visual, a sonora e, claro, a digital. Então, essas formas ali de comunicação, elas são contempladas no ensino fundamental, na área de linguagens, né, que são desses componentes a qual eu cito para vocês. Então, a junção de todos esses componentes curriculares na área de linguagens, ele tem a finalidade ali de fazer com que os estudantes se apropriem, né, das especificidades ali de cada linguagem, sem perder a visão, né, na qual elas estão inseridas. Então, o trabalho com a área de linguagens no ensino fundamental como um todo permite que os alunos participem, né, ali de práticas diversificadas, inerente, claro, à sua vida social, mas, e ao mesmo tempo, claro, que eles ampliem ali suas capacidades de expressões em manifestações artísticas, corporais, linguísticas, enfim, né? Então, de acordo com a BNCC, existem algumas competências específicas ali de linguagens a serem desenvolvidas pelos estudantes do ensino fundamental, né? Entre elas, evidentemente, é comum, né, que ele compreenda as linguagens como construção humana, né, histórica e social, cultural, que ele conheça ali e explore diversas práticas de linguagens, né, as artísticas, corporais, linguísticas, em diferentes campos ali da atividade humana, que ele utilize diferentes linguagens, né, a oral, a visual motora, como Libras, né, a corporal, a sonora, que ele partilhe informações, experiências, ideias, né, que ele utilize diferentes linguagens para poder defender pontos de vistas que respeitem o outro, que promovam direitos ali humanos, né, que ele desenvolva o senso estético para poder reconhecer, fruir, respeitar as diversas manifestações ali artísticas, né, patrimônio cultural da humanidade, enfim, né, e por fim que ele compreenda, né, verdadeiramente essa utilização da tecnologia digital, da informação, né, da comunicação de forma crítica, de forma reflexiva, de forma ética, né, dentro das práticas sociais. Bom, e nos anos finais do ensino fundamental, também é extremamente importante que a gente entenda, né, no documento atual, manteve ali, né, a BNCC, ela mantém essa perspectiva discursiva ali com relação à linguagem, né, que vai assumindo ali o texto como a centralidade da unidade de trabalho. Então, os conhecimentos ali sobre o gênero, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma padrão, né, sobre as diferentes linguagens, né, traz ali diferentes campos, esferas ali das atividades humanas. Então, mesmo com a distância, né, de 2 décadas ali que separam 2 documentos, esses mantêm ali como um princípio de centralidade, que é a questão ali do texto, do gênero textual, da forma que o ensino da língua portuguesa seja feito de forma contextualizada, né, articulada ali com o uso social da língua. Durante esse período aí, houve uma evolução nos estudos acerca da linguagem, né? Além disso, a sociedade ela passou por significativas transformações, sobretudo devido ao crescimento tecnológico. Então, a BNCC, ela reflete, né, essas mudanças que se manifestam, né, especialmente aí na presença das questões que são relacionadas ali ao multiculturalismo, né, a essa demanda política da contemporaneidade, né, na ênfase de textos multimodais, né, que são aqueles popularizados ali pela democratização da tecnologia digital, né? Então,
as práticas de linguagens atuais, elas abarcam ali novos gêneros textuais, né, multissemióticos, multimediáticos, né, e além disso, esses textos também se caracterizam ali por apresentarem novas formas de produção, de configuração, né, de disponibilização ali e, claro, de interação, né, que seria ali o ponto de maior, talvez, dificuldade, né, interar sobre isso daí. Então, o que é importante, o que a gente tem que entender de competência de língua portuguesa para o ensino fundamental, né? A gente precisa ensinar, a gente precisa mostrar para o aluno que ele compreenda a língua como fenômeno cultural, né? Vendo aí, reconhecendo essa interação dentro da vida social. A questão do ler, do escutar, de produzir textos orais, né? De partilhar informações, experiências, sentimentos, entre outros, né? Essa interação social, essa variedade de estilo de linguagem, né? Usar de maneira adequada nas situações comunicativas, né? Os interlocutores, a questão do gênero discursivo, do gênero textual, a análise das informações, os argumentos, as opiniões, reconhecer o texto como lugar de manifestação, né? De negociação de sentidos, selecionar textos, livros ali para leitura que seja integralizada de acordo com o objetivo e interesse, né? Se for para um estudo, se for para uma formação, se for para um entretenimento, se for uma pesquisa, se for um trabalho, né? Então, a gente precisa desenvolver isso daí, mas principalmente mobilizar, né, essas práticas da cultura digital, né, diferentes aí, das diferentes linguagens que se pode colocar, né? Então, nós estamos falando aí de mídias, de ferramentas digitais, da expansão aí da forma de produzir, né, esse sentido, essa compreensão de produção. Então, o aluno ele precisa aprender a refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos, né, autorais aí como um todo. Então, a BNCC, ela traz para a gente, dentro do campo de linguagem, uma abrangência muito forte, uma abrangência muito grande, né, que a gente tem que colocar isso daí. Além dos eixos, né, que a gente sabe que existe em torno da estrutura das práticas de linguagem, outra categoria organizadora do currículo são os campos de atuação social, né? A gente vai falar sobre isso num dos encontros presenciais, com certeza, né? A gente precisa considerar que o conhecimento escolar, ele deve estar sempre aí contextualizado, né? As práticas de linguagem devem ter origem dentro desse campo aí. Então, para a questão dos anos finais do ensino fundamental, a BNCC ela vai considerar aí 4 campos de atuação: o artístico literário, os das práticas, né, de estudo e de pesquisa, o jornalístico midiático e, por fim, a atuação aí na vida pública, né? Então, eles foram selecionados, né? Essa divisão por campo aí de atuação também tem uma função didática, já que vai permitir ali uma orientação ali com relação aos gêneros, né, as atividades, os procedimentos, os campos de atuação e o que eles vão desenvolvendo aí também no decorrer do seu percurso aí de todo o seu trajeto. Então, a etapa do ensino médio, deixa eu só reestruturar aqui para a gente poder ver, a etapa do ensino médio, né, como um todo, ela propõe, né, que a gente reflita ali sobre alguns questionamentos a respeito da língua portuguesa, né? Primeiro, do nível de exigência, né, que o aluno ele seja ali um usuário competente da língua, né, que ele seja crítico, que ele seja reflexivo, que ele seja independente, né? Isso ficou bem claro no que eu estou dizendo para vocês. Mas o ensino médio, gente, ele finaliza, né, a educação básica no Brasil. É um direito ali de todas as pessoas. Mas é óbvio, né, que devido ali às condições de existência, né, e perspectiva de um futuro ali desigual, muitos jovens, eles não participam dessa etapa, né, que se constitui ali um gargalo na nossa sociedade educacional. Mas cabe ressaltar, né, não basta garantir a universalização do atendimento, mas tem que garantir também a permanência desses jovens, né, na conclusão dessa etapa. Embora ali a escola, por si só, ela não consiga desenvolver as desigualdades sociais, mas ela pode ampliar, né, as condições de inclusão social
e que, por fim, vai possibilitar o acesso, né, à ciência, à tecnologia, à cultura, ao trabalho, né, e enfim. Diante disso, as propostas curriculares para o ensino médio têm que responder a essas necessidades, né? O ensino médio ele tem que garantir que o conhecimento adquirido lá no ensino fundamental ele seja aprofundado, né? Que ele seja consolidado e, evidentemente, possibilitar ali o prosseguimento de estudos daqueles que desejarem, né? Essa etapa ela tem que propiciar uma formação geral, né, para a prática da cidadania, o enfrentamento de desafios dentro do cotidiano, né? Então, as experiências adquiridas ali no ensino médio, elas devem preparar o jovem para o trabalho, né? Não no sentido de profissionalização precoce ou precária, não estou falando isso, mas é no sentido ali do desenvolvimento das competências, né? Para a inserção ali dentro do mundo do trabalho, que é cada vez mais complexo, né? Que requer ali criatividade, inovação, organização, planejamento, responsabilidade, colaboração, uma visão de futuro, né? Enfim, então, o ensino médio bem feito, bem organizado, ele aprimora ali dentro do educando a questão da humanidade, né? A escola, ela tem que possibilitar ali para o estudante que ele saiba lidar com os seus sentimentos, seu corpo, suas emoções, que ele respeite os grupos étnicos, raciais, né? Que compõem a sociedade, que ele saiba dialogar e resolver conflitos, que ele construa os seus projetos pessoais ali como um todo, né? Agora, as competências da área de linguagem e as suas tecnologias para o ensino médio, há 7 competências específicas aí que são desenvolvidas na área de linguagem, né? E as competências 4, 5 e 6, elas definem ali a aprendizagem relativa às especificidades, né? Acerca ali das línguas, da educação física, da arte, enfim, né? Então, elas atravessam componentes, né? Elas atravessam áreas aí que os alunos, ao finalizar, né, ao estarem aptos, né, e bem tranquilos para essa modalidade de ensino, eles saem ali bem estruturado, bem organizado, né? Com relação à literatura, né, o ensino da literatura nos anos finais do ensino fundamental e também ali dentro do ensino médio, né, que é uma coisa aí que a gente precisa entender. O componente de língua portuguesa dentro da BNCC, ele vai dialogar com documentos ali, né, e orientações curriculares que são produzidas, né, nas últimas décadas, buscando ali utilizá-los em relação à questão da pesquisa, né, da transformação, da prática da linguagem que é ocorrida aí dentro desse século, né, que é o que eu mostro aqui para vocês. Mas, quando a gente começou a falar sobre isso, desse processo, né, de educação, de como se deu a escolarização, né, essa questão da sala de aula, desse repertório, desse saber, dessa didática, né, a literatura, ela acabou migrando ali, né, do campo das artes para a esfera pedagógica, né, mas é óbvio que em sua conformação escolar e acadêmica, a literatura, ela passou, né, por difíceis processos mesmo de reconsideração ali, que a gente avalia ali como impacto de ensino que propõe continuidade, né, continuamente ali mudanças dentro do modelo de aprendizagem. Então, mesmo reconhecendo que a literatura ela desenvolve em nós, né, uma cota de humanidade na medida em que nos torna ali mais compreensivos, mais abertos à natureza, né, à sociedade, mesmo sabendo ali que o aluno ele deve ser oferecida ali a oportunidade dele desenvolver de forma integral, o que inclui ali uma dimensão estética, né, artística, a literatura ela tem perdido espaço na organização curricular devido ali a uma perspectiva tecnicista, né, e utilitária até que perdura ali dentro do processo da educação. Então, os conhecimentos literários, eles vêm sendo relegados ali a um segundo plano, né, e a escola acaba dando maior ênfase ali à questão da gramática, né, da produção textual, conteúdos aí aos quais se atribui ali um maior grau de importância, né, e de utilidade. Aí, com relação à BNCC, né, nos documentos oficiais ali, anteriores a elas, a literatura ela não ocupa ali um status de disciplina, né? Ela está inserida ali dentro da língua portuguesa. E no caso da BNCC, a literatura ela é trabalhada
mais especificamente ali no campo de atuação social, artístico e literário, né? Então, por exemplo, dentro do campo artístico literário, nos anos finais do ensino fundamental, vai possibilitar ali um contato, né, com as manifestações artísticas de forma geral, né, de forma particular, em especial ali, com a questão da arte literária, né, que é de oferecer ali a condição para que se possa reconhecer, valorizar, né, e fruir essas manifestações. Então, o que vai estar em jogo ali é a continuidade da formação do leitor literário, né, ali, com um destaque muito especial para o desenvolvimento ali da fruição, do modo a condicionar ali essa estética, né, esse tipo de leitura, esse tipo de escrita, né, enfim. Então, essa função utilitária da literatura, da arte em geral, ela precisa dar à luz ali essa dimensão humanizadora, transformadora, né? Enfim, né? Então a gente tem esse processo ali. Agora, lá no ensino médio, né? Ela busca ali essa continuidade dessa formação literária, né? Desse desenvolvimento, dessa fruição. A análise contextualizada ali de produções artísticas, né? E dos textos literários, em destaque ali para os clássicos, né? Intensifica ali dentro do ensino médio. Então, gêneros e formas diversas de produção são vinculadas ali à apreciação dessas obras artísticas, né? Dessas produções culturais ali. Então, a gente vê resenhas, os vlogs, os podcasts literários, né? Enfim. Ou ali outras formas também de apropriação dentro do texto literário, né? Que seriam as produções cinematográficas, os teatros, as manifestações artísticas, né? Ali, como um todo. Então, a escrita literária, ela ainda, mesmo que não seja ali um foco central do componente da língua portuguesa, né, também se mostra ali rica em possibilidades muito expressivas, né, mesmo ali. O exército literário, ele coloca ali a função de produzir conhecimento, né, empatia, até a questão da solidariedade mesmo, que vai envolver ali essa questão do reinventar, né, explorando ali essas emoções, né, essas situações ali, da qual vocês que já estão em sala de aula, ou mesmo aqueles, né, que são recém-formados, visualizaram lá a presença da literatura bem pouco espaçosa dentro da língua portuguesa, né? Então, a gente não percebe isso ali tão efetivo como deveria ser. Então, a literatura acaba ficando um pouquinho de lado, não tão bem representada dentro do currículo, né? Por esses fatores, da qual é colocado ali, né? E outros também que a gente coloca ali. Pessoal, o ponto forte desse nosso segundo encontro é a questão da importância do plano de aula na prática docente, né? Nós estamos falando de metodologia, nós estamos falando de prática docente, nós estamos falando de didática, né? O planejamento, ele é um instrumento que, além de direcionar, ele estabelece, né? Ele determina ali as grandes urgências, né? Que são indicadas, né, como prioridade, como ordenamento, que vai dando ali recursos e meios para você poder vencer, né, e metalizar e também esses seus objetivos dentro da educação. Então, desde as políticas públicas educacionais, né, de uma forma mais ampla, passando ali pelos projetos pedagógicos institucionais, até chegar dentro da sala de aula, deve haver planejamento, né? O ato de planejar, ele requer, né, habilidade para poder prover ali uma ação que se realizará, né, posteriormente, e vai exigir ali uma acertada, né, uma racionalidade, previsão de todos os meios, de todos os recursos necessários ali nas diferentes escolas, né? O planejamento, né, o plano, né, ele é um detalhamento, o plano de aula, né, ele é um detalhamento do plano de ensino, que a gente, que vocês vão ter acesso em qualquer parte, na hora que vocês estiverem ali dentro da sua escola, né. Até a questão do livro didático mesmo, né, as unidades, as subunidades que foram previstas ali
em linhas gerais, são especificadas, elas são sistematizadas ali para uma ação didática real. Então, nesse processo, é essencial que o professor tenha certeza, né, dos objetivos a serem atingidos, né, os objetivos que vão dar aí toda a orientação e direção ali, a dinâmica desse processo de planejamento, como também de execução. Então, a gente tem que ter aí um olhar, né, que é um olhar carinhoso, um olhar forte para isso daí, né, para essa questão ali da elaboração dos planos de aula. Então, primeiramente, o que a gente tem que prestar bastante atenção com relação a esse planejamento, né? Primeiro que a aula possui, né, um determinado período e que dificilmente um tópico é complementado só ali em uma aula. A gente tem que ter esse conhecimento. O processo de ensino-aprendizado, ele é constituído ali de uma sequência, e essa sequência ela é articulada de momentos. Então, o professor ele não deve planejar uma aula, ele tem que planejar um conjunto de aulas, né? Não é isso, não é bem assim, vou trabalhar substantivo em uma aula, não dá, existe um segmento, existe um desenvolvimento materialista ali que a gente vai olhar para o aluno e vai construir, né? Cada tópico novo, né, ele é a continuidade do tópico anterior. Então, esse motivo, né, o docente ele tem que considerar o nível de preparação inicial dos alunos, né, ao iniciar ali uma nova matéria. Então, é necessário a gente desdobrar um novo tópico que você está colocando ali a ser desenvolvido, né, em uma sequência lógica, né. Então, tem que ter uma organização, um conjunto de noções básicas ali em torno de uma ideia centralizada, né, dando ali todo um significado, né, que possibilite ali ao aluno uma percepção clara, ordenada ali do que a gente está falando. Bom, eu falei uma palavra aqui que ela é importantíssima, desenvolvimento metodológico, né? Para cada assunto novo, o docente ele deverá prever, né, a preparação, a introdução, o desenvolvimento e, por fim, a sistematização, né, a aplicação, né, sendo que para cada um deles tem que ser pensado ali os métodos, os procedimentos, né, os materiais didáticos, né, de forma ali que tanto o professor quanto o aluno, eles atinjam ali o seu objetivo. Agora, existe ali a relação entre o planejar e o avaliar. Lá na elaboração de um plano de aula, deve estar incluídas ali essa previsão das atividades, né, organizadas, coordenadas ali, de acordo com os objetivos propostos. Mas também a revisão, né, a adequação ali desse planejamento, né, que pode acontecer, inclusive, no decorrer ali do processo de ensino. Então, o planejamento é um meio para se programar, né, as ações docentes, mas é também um momento de avaliação, de reflexão ali da própria prática, né? Ainda sobre isso, é importante essa questão da avaliação da própria aula, né? Que é feita pelo professor. Os objetivos, os conteúdos, eles estão adequados com a turma quando a gente vai refletir. O tempo de duração da aula foi adequado, né? Os métodos e as técnicas ali de ensino foram variados. Eu oportunei ali uma atividade mental, uma questão mais prática com o aluno. Será que eu fiz ali uma verificação da aprendizagem no decorrer das aulas? Né? Então, são perguntas que a gente faz didaticamente, né? Será que o aluno consolidou a aprendizagem da matéria? E, enfim, né, a autoavaliação, ela é uma etapa importante no planejamento, né? Ali por meio de que o professor, ele poderá rever ali as suas ações, verificando ali os métodos, né, o que ele pontua, o que ele coloca ali para poder desenvolver aí a sua aula. Só fazendo um gancho, né, o que eu tenho que me preocupar, com o que eu tenho que me preocupar para elaborar ali uma aula bem preparada, fazer uma aula, né, bem organizada, bem construída, né? E aí a gente para e pensa, né? A elaboração do plano de aula, eu preciso
focar em alguns pontos específicos. Primeiro, eu preciso fazer o levantamento dos conhecimentos e conteúdos a serem desenvolvidos. Eu preciso ter uma definição clara dos objetivos a serem alcançados. Eu preciso ter aí a seleção de procedimentos e técnicas de ensino que sejam adequadas, né? Fazendo aí um levantamento dos recursos materiais a serem utilizados ali para o processo que vai ser conduzido de forma satisfatória, né? Além disso aí, as propostas, né, de técnicas de instrumentos ali, são eficientes para avaliação, vai possibilitar ali eu verificar se esses objetivos foram atingidos, e por fim, eu chego ali dentro da minha autoavaliação, que tem ali o meu processo como geral. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o modelo de um plano de aula. E olha que bacana, né? Para a gente poder montar um plano de aula de língua portuguesa, com foco em literatura ou outra coisa, a gente tem que ter o nosso tema de aula, né, o nosso objetivo geral, a quantidade de aulas que esse tema ele vai precisar para ser desenvolvido. O planejamento é flexível, né? A gente planeja, né? Mas a gente também faz uma adaptação para saber, né, o que caminho que ele seguiu aí. Então, aí, lá dentro da BNCC, a gente vai procurar, né, os nossos objetivos específicos, né? Qual é o conteúdo que vai ser aplicado, qual é a metodologia, qual será a forma de avaliação, quais são os recursos didáticos necessários, né, para que eu consiga atingir os meus objetivos, né? E em cada pedacinho desse, eu vou criando ali outros aspectos, outras construções para poder chegar ali dentro dos nossos objetivos, né? Então, eu acho isso muito bacana. A gente precisa, né, conhecer efetivamente ali o plano de aula. Então, quando você chegar lá dentro da sala de aula, a primeira coisa que o seu diretor ele vai buscar, ele vai trazer para você aí, é o modelo de planejamento de aula, né? Não existe professor que vai para a sala de aula sem seu planejamento, né? Sabendo, gente, que dentro da língua portuguesa, o conhecimento ele vai além do gramatical, né? A BNCC ele traz para a gente, o novo currículo ele traz para a gente, as novas metodologias traz para a gente, que o aluno ele precisa conhecer aí o mundo real, né? O conhecimento do real e do mundo, né? O conhecimento das normas de textualização, o conhecimento das normas sociais ali, do uso da língua, né? Então, são coisas que a gente já vai transformando dentro da nossa mente ali para poder desenvolver, né, o nosso plano de aula, a nossa expectativa como um todo, né? Mas, primeiro passo, né? A gente vai ali fazer uma apresentação, uma introdução do assunto. Quando você for ministrar uma aula, o primeiro passo, né? Faça uma apresentação bem clara, né? Leve, sucinta, a qual trará ali uma visão panorâmica, né? De que o aluno ali será capaz de fazer dentro do final da aula. Então, você tem que ser capaz, né? Deve ser capaz aí de apresentar-se sobre o assunto a ser ministrado, fazer uma introdução, né? O tema que é proposto, deixando claro ali essa ideia, o que tem em foco, né? O objetivo da aula, essas competências que vão ser desenvolvidas. Depois vem a parte ali da interação com esses objetivos, né? Esses objetivos, eles devem refletir o que o aluno estará apto a fazer durante e após a aula, né? Então, os conteúdos a serem ministrados ali têm que possibilitar esse desenvolvimento desses desempenhos, né? O educador ele tem que ser capaz de selecionar adequadamente ali o conteúdo com relação aos objetivos de aprendizagem, né, que são destacados lá no plano de aula que eu mostrei, né? Preocupar-se ali em destacar os pontos principais, esse alcance de objetivos propostos, né? Ministrar o conteúdo aí de forma a possibilitar o alcance dos objetivos propostos aí dentro dessa plana de aula, né? Uma coisa importante também é o conhecimento, a segurança, a motivação na apresentação dos assuntos, né? Isso é importantíssimo. Há professores que chegam dentro da sala de aula, mas ele está tão desmotivado que ele não consegue passar o que ele vai aprender, né? Então, essa capacidade de demonstrar segurança, de demonstrar confiança, né, nas suas habilidades de ministrar esse assunto específico, né,
tem que ter motivação, né, para poder manter aí o interesse, essas expectativas dos alunos ali nos níveis mais altos possíveis, né? Então, o educador, ele deve ser capaz ali de ter um amplo domínio do assunto ministrado, né? Ministrar a aula com motivação, com segurança, com tranquilidade, né? Demonstrar ali a validade do assunto ministrado, demonstrar que ele está bem preparado, né, para ministrar aquele assunto. Outro fato importante dentro da metodologia, né, da didática, é essa apresentação pessoal, né, é essa postura. Isso representa aí a forma como o professor chega ao recinto, né, o jeito como ele se acomoda no ambiente, né, a postura que ele tem que ter com relação aos alunos, né, e a sua apresentação, né, a sua representação pessoal e profissional. O educador, ele tem que ser capaz, né, de apresentar zelo, cuidando ali da sua representação pessoal, demonstrar ali um sentimento de pertencer àquele ambiente pedagógico, né, demonstrando ali o seu respeito no trato, né, aquela cordialidade, ser fino, educado, elegante, né, cuidar ali de sua aparência, estou falando de roupa, sapato, cabelo, né, isso é muito importante. Um outro passo para você desenvolver uma boa aula é a comunicação verbal, que você seja claro, né, que você tenha ordenação em suas ideias. Lembrando que a gente faz essa adaptação para cada nível que você está dando aula, né? Obviamente, aqui em um curso superior, a gente procura um entendimento maior, né? A gente entende que o acadêmico já tem um conhecimento maior, propício à modalidade de ensino, mas isso pode não estar presente no ensino fundamental, pode não estar presente no ensino médio. Então, o professor, ele precisa, né, ter essa capacidade de comunicar, de estabelecer uma interação com o aluno, né, influenciando ele ali de maneira recíproca, né. O educador, ele deve ser capaz de comunicar de forma clara, objetiva, apresentar, articulando ali as ideias dos assuntos que você está em tratar como um todo, né, utilizar o vocabulário apropriado para o público que ele está, né, a esse nível ali, uma boa dicção, né, a pronúncia de palavras, gesticular de forma enriquecedora. Vocês devem ter percebido que eu estou mexendo demais com as mãos, mas não é de propósito, é natural, né? Isso no decorrer dos anos da prática docente, a gente acaba aprendendo, né, a fazer isso daí de maneira tranquila, né? O que mais? Para que eu consiga ministrar uma boa aula, eu tenho que ter ali os exemplos, né, que vai tornar ali a aula mais clara. Então, ter essa capacidade de extrair deles esses exemplos, né, essas explicações dos assuntos, de maneira dedutiva ou indutiva mesmo, né, visa tornar ali mais clara essa comunicação dentro do ambiente. Então, o educador, ele tem que valer desses exemplos, né, a explicação desses assuntos, e aí vai tendo uma compreensão, né, e retoma ali após esses exemplos também. A contextualização com a realidade do aluno, né, muito importante também. A gente tem que ser capaz de ministrar uma aula contextualizada, né, dentro de uma prática andragógica, de uma relação de reciprocidade, né, enfim. Utilização de recursos, né, a capacidade que a gente tem de mediar esse processo de ensino-aprendizagem, né, em momentos específicos. Então, a gente tem que selecionar adequadamente os recursos instrucionais, né, esses recursos, eles que são utilizados ali na formação docente, ele traz alegria também para o aluno e que vai facilitar ali o seu aprendizado. Importante também é o cumprimento do horário, né, do que você planejou dentro da sua aula. Então, essa capacidade de planejar a carga horária de forma adequada, né, o cumprimento ali do conteúdo que você vai ministrar, ela contempla ali todo o planejamento das ações educativas, né, da interação desse educador e aluno. Então, o educador, ele tem que distribuir o conteúdo ali de forma igualitária, de forma tranquila, né, vai considerar ali o tempo que ele tem disponível para a aula, né? Então, ele vai administrar esse tempo, possibilitando aí uma aula com introdução, com desenvolvimento, com conclusão. E, por fim, gente, uma dica importante para vocês é a conclusão do assunto que é abordado, né?
o professor, ele precisa ter a capacidade de sintetizar, né, de concluir uma aula, né, que ele vai apresentar ali um resumo do que foi visto, a revisão dos pontos considerados mais importantes. Então, a gente tem que concluir a aula ministrada, né, finalizar a aula com a revisão dos pontos importantes, deixar uma questão, sugerir leitura para motivar ali a pesquisa, né, de forma a findar aquela aula ali. Vocês vão ver dentro da biblioteca de vocês a questão ali da sequência didática, né? E dicas para se trabalhar com sequência didática, eu acho importantíssimo, com o método de ensino da língua portuguesa, né? E da literatura também. Então, fará parte aí da vida de vocês brevemente, né? Então, não deixem de acompanhar todo o material que eu coloco de análise pedagógica, de análise construtiva, de didática ali, para que vocês possam entender como trabalhar dentro da sala de aula, né? Como desenvolver essa questão da língua portuguesa e da literatura, né? Para vocês poderem sair bem quando estiverem lá na frente, né? Para poder finalizar aí tudo aquilo que vocês têm. Pessoal, para a gente poder finalizar, mesmo porque a gente vai ter os nossos encontros semanais, né? No que tange, quando a gente vai fazer uma análise, né, das proposições da BNCC, no que tange ali a formação literária dos educandos lá no ensino fundamental, não há como ignorar, né, o quanto essa base, novamente, desprestigia a literatura, né, como um direito de todos ali, como objeto essencial para a formação. Se a literatura ela não está explicitamente citada no documento como um eixo específico, né, ali de formação, que se constitui ali como a norma culta, ela não é considerada fundamental. A Base Nacional Comum, a BNCC, ela é um documento de caráter normativo, né, então ela vai definir ali o conjunto orgânico progressivo das aprendizagens. Então, em tempos em que se aceitua ali essa divisão de classes, né, tem-se desrespeito à democracia, né? A gente observa ali um aumento de desemprego, a gente vê uma qualificação ali de formação em declínio, tudo acompanhado e validado pelas políticas públicas, né? Então, não é de se estranhar que a literatura ela esteja cada vez mais adormecida nos bancos escolares ali do ensino fundamental, né? Tal como estimula a BNCC. Então, em direção inversa ali ao que se entende como educação literária na escola, a BNCC, em pleno século XXI, seguindo ali uma lógica da educação para o mercado, ela é mais uma sistematização que apenas dá continuidade ali a outras perspectivas, né? E aí você sabe do que eu estou falando dos PCNs da LDB, né? Que já apontaram ali um lugar secundário na educação literária e na formação do aluno. Então, o apagamento da literatura e, por consequência, né, a não obrigatoriedade da formação ali de leitores literários, a considerar ali a proposta da BNCC, que é o que eu coloquei aqui hoje muito, pode ser fatal, né, no sentido ali de sedimentar, mesmo ali de forma ainda mais contundente, a educação literária na formação dos alunos. Uma educação que já se vê, né, com inúmeros problemas desde os anos de 1980, quando surgem aí pesquisas, né, que apontam para a crise ali no ensino da literatura nas escolas. Então, em uma leitura talvez mais pessimista, né, o descaso com a abordagem da literatura na formação das crianças, adolescentes, pode ser mais aí, ainda mais devastador, porque poucas são as possibilidades de formar leitores de literatura no ensino médio, né? Se as leituras literárias não constituírem ali um hábito a ser ampliado aí nessa etapa final da educação básica. Lá no ensino fundamental, né, fase aí em que a formação do que é base para qualquer cidadão, a literatura ela deveria ter aí um lugar privilegiado, justamente ali para que a imensão no texto literário seja construída, né, de forma prazerosa, motivando, claro, a aquisição ali dos hábitos de leitura, para que esse aí perdure, né, por toda a vida da pessoa. Então, do aluno, do sujeito, enfim, né? Então, um preparo necessário para que na etapa seguinte, né, a literatura possa ser contemplada não apenas ali como um gênero textual, dentre outros tantos que tem, né, mas com objetivo estético, né, a ser apreciado ali com maior capacidade, né, com reflexão, com interação.
Então, é preciso reconhecer, né, que há um longo caminho a percorrer ali para a educação literária do ensino fundamental, né, para que possa ter ali novos parâmetros ali a ser abordado, né, que vai trazendo ali um espelho ainda do contexto atual. Então, é ainda importante a gente perceber que a BNCC, que poderia vir ali como referência para tentar suprir essas lacunas da educação literária dos alunos, ela propõe, né, um trabalho inverso, né, indica que a literatura é um gênero textual de pouco prestígio educacional, né, e de valor muito menor do que um meme, um GIF, por exemplo, aí, né, e isso não é mentira, vocês vão perceber isso aí dentro da literatura. Então, trabalhe literatura com os alunos, investigue a língua portuguesa como um todo, mas façam com que os alunos tenham prazer em ler, que busquem bons livros, que apresentem, que dramatizem, que rascunhem, que sintetizem, que falam, que produzam e que desenvolvam, né? Então, o que a gente tira de aprendizado aqui nesse momento? Que planejar é um ato inerente ao processo educacional. Planejar é necessário, é obrigação, tem que se fazer mesmo. O plano de aula, ele é um documento organizado pelo professor e que vai detalhar ali o plano de ensino, que eu estou fazendo um resumo da aula, né? Os objetivos de aprendizagem são essenciais na elaboração ali do plano de ensino, né? São eles que vão definir os métodos, os procedimentos, as estratégias e as formas de avaliação. As sequências didáticas que eu vou deixar para que vocês façam uma breve pesquisa para ela dentro da biblioteca de vocês, ela é um conjunto de várias aulas, né, que são organizadas de forma articuladas, né? E vocês vão conhecer os códigos alfanuméricos do BNCC, né, que vão indicar ali as etapas de aprendizado, né, ao debruçarem, ao entenderem o que a BNCC é. Então, metodologia de ensino da língua portuguesa depende de planejamento, depende de organização, depende de boa vontade, depende de estudo, né? E depende de várias e várias noites, né? Que a gente ganha acordado, planejando e buscando. É gratificante a gente ver um aluno lá dos anos iniciais do ensino fundamental não alfabetizado, né? Onde que ele consegue, lá no quarto, quinto ano, produzir, né? Ele vence essa barreira da analfabetização e que ele consegue chegar nos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, produzindo, reconhecendo gêneros textuais, fazendo redações, conhecendo o mundo, sabendo se impor socialmente, sabendo falar, sabendo construir, sabendo produzir. E isso tudo, quando é bem feito na base, a gente constrói um ensino médio de qualidade, né? Onde que traz ali equidade, que é o que a gente tanto precisa para o nosso processo educacional, né? Que a criança, o adulto, o adolescente, ele chegue lá no terceiro ano do ensino médio, que esteja preparado para as outras etapas da vida. Deixo um forte abraço para vocês, né? Até pelo tempo que a aula a gente não vai precisar fazer um resumo hoje, porque essa disciplina ela é teórico, né? Teórico-metodológico, então a gente conversa sobre isso, né? A gente coloca coisas sobre isso. Então, jamais esqueçam de planejar e jamais esqueçam que literatura é tão importante quanto os estudos das classes gramaticais da língua portuguesa. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.